tendo submarino aqui, tem um submarino aqui. Tem um submarino. Eu vou chamar um bode, eu vou chamar um bode. Oi, o que aconteceu? Tá tendo submarino. Velho, não, velho, não! Ah, não, você não fez isso não, você não fez isso não, você não fez isso não. O Deus matou o velho, o Deus tá levando o velho pro mundo. Volta o roleplay, vai, volta o roleplay, vocês dois andam, andam, andam.